comecei profissionalmente na dança em 96, mas eu conheci a dança em 92, numa ocasião em que eu tive oportunidade de morar em São Paulo e trabalhar numa empresa de origem árabe. E isso fez com que eu conhecesse a dança do ventre, mas naquela época era só assim uma admiradora. E depois, então, comecei a pesquisar. Naquela época aqui em Porto Alegre não tinham professoras, então o meu desenvolvimento foi meio fracionado. Até que em 96 surgiu a oportunidade de eu dar aula e, portanto, eu tive que correr atrás e me profissionalizar. Foi um caminho, assim, bem difícil, porque naquela época não tinha internet, não tinha toda essa facilidade que hoje nós temos, então eu tinha que ir para São Paulo. Aqui em Porto Alegre tinham poucas professoras que tinham um conhecimento para passar, então eu fiz alguns cursos aqui com professoras locais, com professoras de fora, até que eu descobri a Lulu. E comecei a fazer aula particular e também aulas regulares lá na época no Cano El Khalili. E todo o meu desenvolvimento profissional foi praticamente através dela, tanto com os vídeos que depois começaram a surgir, quanto indo regularmente. Teve anos que eu fui assim uma vez por mês praticamente a São Paulo, o que era bem assim oneroso e tinha que ter uma força de vontade muito grande para dar continuidade, mas valeu a pena. Em 99 eu fundei o Templo do Oriente, que é uma escola que eu tive prazer de coordenar durante 15 anos mais ou menos, né? Depois em 2015 eu encerrei as atividades do Templo do Oriente, daí tive um período que eu tive o meu espaço, o estúdio Brisa Mahaila, mas continuando assim com a marca Templo do Oriente ativa. Nessa trajetória eu fui 3 vezes para o Egito, estudei com professores principalmente egípcios, me foquei bastante no estilo tradicional, né, das bailarinas, começando ali pela Golden Age e toda essa parte quando a dança se transformou numa dança artística, né? E depois folclore, e fui assim aperfeiçoando até que em 2004 eu fundei o curso de formação profissional, que é um dos pioneiros dentro do segmento da dança do ventre e acho que o único que está ativo desde a sua fundação, né? Já tendo formado aí centenas de bailarinas em todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que me enche de orgulho. E desse curso acabou assim também vindo o interesse na pesquisa, né? A partir do polígrafo do curso também eu desenvolvi minha pesquisa para gerar os meus livros e ir para a área acadêmica e toda essa trajetória que hoje faz parte do meu trabalho. Buscar um mestrado que eu pudesse contemplar então essa área. Como a minha formação é em comunicação, eu tinha que ter um mestrado que contemplasse a minha área de formação, mas que também pudesse me proporcionar continuar pesquisando na área da cultura árabe. E aí eu encontrei esse mestrado, que é o Processo Manifestações Culturais da Fevale, que ele é interdisciplinar, ele contempla as áreas da história, letras e comunicação. E aí eu fui aprovada na seleção e durante 2 anos então desenvolvi a minha pesquisa, que foi traçar um panorama da imagem da dança do ventre no Brasil, né? Eu pesquisei as 5 regiões do Brasil, professoras de referência em cada uma das regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, para ver se ainda existiam assim aqueles estereótipos e toda essa parte e qual era realmente a imagem da dança do ventre, né, como um ethos, que foi assim o termo que eu desenvolvi através da linha de pesquisa que eu utilizei, que foi através da análise do discurso. Então, qual era a imagem refletida no discurso, se ainda tinha esse estigma de ser uma dança erotizada, sensual, né? E quais eram assim as vertentes em cada um desse estado. Foi uma experiência muito rica, que também me proporcionou entrar para a área da docência, né? E a partir dessa pesquisa, né, da minha dissertação,
Depois eu gostei, até porque a minha formação também é jornalismo e eu sempre gostei de escrever, e continuei pesquisando para então editar os meus livros, que é a coleção Os Pilares da Profissionalização em Dança do Ventre. A Chime tem a editora Caleidoscópio, que é a editora dos meus livros, e eu conheci a revista Chime, eu acho que foi em 2010, logo que ela foi lançada. E a Dani e a Josi, que são as editoras, donas da revista, né, proprietárias da revista, elas acabaram me conhecendo através da Lulu, através do meu trabalho fora de Porto Alegre, principalmente em São Paulo, e a gente estreitou relações, assim, no sentido de eventos, e elas ficaram sabendo dessa, né, que eu escrevia, que eu era jornalista, que eu já tinha escrito alguns artigos na época da minha pós-graduação em dança. E me convidaram durante 2 anos, eu escrevi na revista, porque eles têm uma rotatividade. Então, eu não estou colunista nesse momento, mas eu faço parte das colunistas que elas eventualmente te convidam novamente para escrever artigos. Nesses 2 anos que eu fiquei escrevendo, o meu foco foram realmente nas bailarinas egípcias, que eu tenho um curso que é específico sobre a linha do tempo da dança a partir das bailarinas egípcias. Então eu escrevi sobre a Tahria Carioca, Samia Gamal, Naima Akia, Fifi Abdo, Suherzaki, até as mais atuais, e foi uma experiência maravilhosa, e até hoje a gente tem um ótimo relacionamento. Elas vêm para os meus eventos, para os nossos eventos hoje do Stars Belly Dance, e são editoras dos meus livros. Experiência única, né, que eu acho que para todas as bailarinas que participaram, assim, o clone foi um marco na dança do ventre. Dentro até da minha pesquisa de mestrado eu trago essa referência, né, que uma dos impulsionamentos da dança do ventre no Brasil foi realmente no Belo Clone, e eu tive o privilégio de participar numa cena linda, que até hoje as pessoas que assistem se emocionam, eu também adoro. E eu cheguei no elenco, né, do clone, foi assim, através da Cláudia Sensi, que eu a conhecia por algumas aulas e cursos, e também do Tony Mosaic, que sempre foi uma pessoa muito próxima minha, meu amigo. E aí eu estava fazendo um trabalho em São Paulo e ele era um dos músicos que gravou a trilha sonora da novela. E aí ele estava me falando como é que funcionava e tal, e eu disse para ele, eu gostaria sim de ter oportunidade, né, de participar, como é que funciona e tal. E nesse meio tempo, uma outra bailarina que hoje se tornou muito próxima minha, né, até porque a gente acabou se conhecendo nessa época, que é a Luciana Midlish, do Rio, falou pra mim, Brisa, eu acho que tu devia mandar teu material, porque, né, tu é uma bailarina importante lá do Sul, eles estão querendo pessoas assim que são referência nas suas regiões. E eu acabei mandando um vídeo para Cláudia Sensi, e foi escolhido pelo Monjardim para uma cena que não era específica de dança do ventre, mas que era uma cena que ele queria remeter, assim, na época do Léo, que era o clone, que ele tinha uma memória de uma odalisca, de uma bailarina oriental, que era a Jade. E aí essa cena ele via uma moça dançando num baile de carnaval, fantasiada de dança do ventre, que era eu. E a cena é muito bonita, assim, é uma cena bem poética, bem diferente, né, que bem longa também, porque teve várias participações que foram mais, assim, tipo, figurativas na dança do ventre. E essa é uma cena bem, assim, artística e que marcou. Todo mundo lembra, até pessoas que não me conheciam na época, quando eu falo que sou eu que fiz aquela cena, dizem, eu me lembro, acho que foi uma cena bem marcante. E foi bem importante pro meu currículo até hoje, tanto que tu está mencionando isso, as pessoas lembram.